Noiva humilhada por comentário chocante do sogro em festa de noivado revela segredos obscuros. Clara mal podia acreditar que estava prestes a se tornar noiva. O jantar estava perfeito, com velas piscando suavemente e amigos rindo ao redor da mesa. O cheiro do jantar era irresistível, um misto de sabores que despertava a alma. O noivo, Tiago, parecia radiante, envolto em promessas e sorrisos. Mas tudo mudou em um instante, quando o sogro, o poderoso empresário Jorge, levantou o copo de vinho para brindar. O coração de Clara disparou. Ele começou a falar sobre coragem e amor, mas de repente um olhar de desprezo cruzou seu rosto. Clara, espero que sua família esteja pronta para isso. Sabemos que vocês vêm de um passado conturbado. Não quero que a sombra de seus erros recaia sobre o nome da nossa família. Um silêncio constrangedor se espalhou pela sala. O riso desapareceu. O olhar cúmplice de Tiago foi substituído por uma expressão de choque. Clara sentiu seu rosto arder. A sensação de desespero a envolveu como um cobertor pesado. O nó na garganta era quase incontrolável. As mesas, antes reluzentes, pareciam se inclinar, e o ar ficou denso. Os olhares dos convidados, antes amigáveis, agora eram julgadores. Os sussurros começaram. Você ouviu isso? É verdade? A dor rasgou o peito de Clara. Ela queria se esconder, fugir para um lugar onde a luz estivesse acesa e o mundo fosse menos cruel. Mas ali estava ela, exposta, enquanto as palavras cortantes do sogro ecoavam em sua mente. Conturbado. O que ele sabia? Ela se forçou a sorrir, um gesto frágil que mal disfarçava a tempestade dentro dela. Vamos brindar ao futuro. As palavras saíram em um sussurro, quase um grito de desespero. O copo se ergueu, mas Clara sentiu a frieza do vidro contra sua pele. Ao fim da noite, sozinha em seu quarto, Clara não conseguia dormir. As memórias de uma infância marcada por lutas e perdas a assombravam. Sua mãe sempre foi uma fortaleza, mas havia segredos que Clara sentia no fundo do coração. Um incidente não contado, um pilar do seu passado, que poderia mudar tudo. Determinada a descobrir mais, ela decidiu confrontar sua mãe. Por que você nunca me falou sobre nosso passado? O que aconteceu que me escondem tanto? O olhar da mãe, que costumava ser forte, agora estava repleto de dor e arrependimento. Ao ouvir a resposta, Clara percebeu que o que se escondia a afetava mais do que pensava. E naquelas palavras, o nome de Tiago surgiu, relacionado a uma rivalidade antiga. Um conflito que fazia Clara se sentir ainda mais perdida. A tensão entre o que ela sabia e o que precisava ser revelado estava aumentando, como uma panela de pressão prestes a explodir. Clara se questionava. Deveria arriscar tudo e expor a verdade? Que poderia arruinar seu relacionamento. Confiava em Tiago ou ele era um aliado de seu passado sombrio? Entre mentiras e segredos, ela se perguntava. Até onde estava disposta a ir para restabelecer sua dignidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava sozinha em seu quarto, o coração em frenesi, quando um estrondo vindo da sala a fez pular. Era como se o mundo de repente tivesse mudado de lugar, o eco de risadas transformado em murmúrios de preocupação. Curiosa, levantou-se, mas a inquietação a prendeu momentaneamente. O que mais poderia acontecer? A tentação de descobrir a verdade a levou a abrir a porta com cautela. O corredor estava à luz tênue das lâmpadas, e ela seguiu até a sala, onde vozes alteradas cortavam o ar pesado da noite. Ao chegar perto, viu Tiago com o rosto pálido e seu pai, Jorge, em pé, olhando fixamente para a televisão. Um vídeo estava sendo transmitido e a imagem congelou o sangue nas veias de Clara.
Era uma gravação antiga de um acidente de carro, e a identidade do motorista fez seu mundo ruir. Não pode ser, sussurrou, e Tiago virou-se para ela, olhos arregalados. Clara, isso foi seu irmão? Ele não sabia como poderia machucá-la, e a dor estampada em seu rosto fazia o coração dela acelerar. Meu irmão? Como você? O lamento dela se transformou em choque, e a mesma sensação de desespero que a dominara na festa voltou, mais intensa. As palavras de seu sogro agora faziam sentido, e a história, ocultada pela mãe, se despedaçava diante a verdade cruel. Mas a traição não era apenas do sogro. Tiago, com a cabeça baixa, parecia saber mais do que estava revelando. Clara, eu soube que ele estava envolvido numa rivalidade com a minha família. Nunca quis que você soubesse. Clara não sabia se o que sentia era raiva ou traição. Cada instante se transformava em um refluxo de emoções que a deixavam tonta. Eu não posso acreditar que você escondeu isso de mim, gritou, a voz ecoando pela sala. Eu não tive escolha, era uma rivalidade mortal. Isso poderia ter acabado comigo também. As palavras de Tiago cortavam como facas, e o mundo à sua volta parecia desmoronar. Ela parou, o ar exaurido em seus pulmões. O passado não estava apenas seu, e a culpa estava atormentando os dois. Jorge, percebendo a tensão, levantou a mão. Clara, precisamos explicar. Você não entende o quanto o passado de sua família pode nos afetar. Esses segredos podem nos destruir. Ele estava mais preocupado em proteger a família dele do que em considerar os sentimentos de Clara. A imagem na tela mudava. Uma foto dela e seu irmão, juntos em um dia ensolarado. Um sorriso inocente que contrastava com a cena atual, e o nó na garganta dela se apertou ainda mais. Cadê a verdade, então? Meu irmão, minha vida, o que mais você esconde? O desespero a consumia, e a necessidade de saber estava começando a se transformar em uma obsessão obscura. Nesse instante, um som familiar a fez congelar. O toque de uma mensagem no celular. Era uma notificação. Clara olhou rapidamente, já imaginando que poderia ser um amparo, mas a visibilidade de um nome na tela era tudo menos isso. Rafael. Seu semblante se transformou. Rafael, seu ex-namorado. Aquele que também vinha de uma história entrelaçada com a rivalidade. O coração disparado foi como se o chão desaparecesse sob seus pés. As sombras do passado estavam se entrelaçando de formas aterrorizantes, e a única coisa que lhe restava era um fio de esperança no acaso dessa mensagem, mas que poderia custar tudo. Agora, o que fazer com essa informação? Clara sabia que estava em um ponto decisivo. Ela precisava descobrir a verdade sobre Rafael e como ele se conectava a tudo isso. O peso de cada segredo, cada mentira, rasgava seu presente. O que mais estava por vir? Clara estava paralisada, o celular em suas mãos tremendo. A notificação piscava, como se estivesse chamando para um abismo que ela temia. Rafael? Como ele poderia ser parte de tudo isso? O que o ex-namorado tinha a ver com o acidente? Seu peito se apertava com a velocidade de 1000 pensamentos conflituosos. Tiago olhou para ela. A expressão de medo agora preenchida por uma urgência palpável. Clara, quem é? Rafael? Você precisa me contar. Sua voz estava baixa, quase um sussurro, mas Clara não conseguia responder. O passado se unia com o presente de uma forma que ela nunca imaginou. Com um sobressalto, Clara desligou o celular. Não podia continuar ali, presa entre o que sabia e o que precisava descobrir. Ela queria sair, respirar um ar que não estivesse impregnado de segredos e mentiras. Mas ao abrir a porta, ouviu a conversa tensa na sala. Jorge, o sogro, estava agora se exaltando, sua voz alta e autoritária, enquanto Tiago tentava o acalmá-lo. Precisamos ser sinceros com ela. Se não fizermos isso agora, pode ser tarde demais. Quando Clara entrou no ambiente, todos os olhares se voltaram para ela. O peso da expectativa era quase sufocante. O que aconteceu? Ela perguntou, suas palavras parecendo ecoar como um grito em um vale silencioso. O silêncio era carregado. Jorge respirou fundo, como se estivesse se preparando para um combate. Clara, sobre o que você viu,
Seu irmão estava envolvido em algo muito sério. O acidente não foi só uma fatalidade. Sua família estava em jogo. Tudo isso está interligado. A revelação carregou um peso tão intenso que ela quase não conseguiu segurar as lágrimas. Interligado como? A raiva começava a ferver dentro dela. O que você está dizendo? Por que você me escondeu isso? Mas antes que Jorge pudesse responder, uma porta se abriu abruptamente. Rafael, o ex-namorado, entrou na sala, o semblante pálido e preocupado. Clara, eu precisava falar com você. A situação é muito mais complicada do que parece. Ele olhou para Tiago e Jorge, um olhar que misturava temor e desespero. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que Rafael sabia? E o que mais ele tinha a ver com tudo isso? Você também está envolvido nesse jogo? A acusação escapou de seus lábios antes que ela pudesse conter. Rafael hesitou, o olhar desviando para o chão. Não era minha intenção. Eu não sabia que era seu irmão. Eu já tinha ouvido falar sobre a rivalidade entre nossas famílias, mas não conectei as peças. Quando soube do acidente, fiquei em choque. Ele parecia genuíno, mas Clara não conseguia totalmente confiar nas suas palavras. A sala estava em chamas. Jorge soltou um riso amargo, como se toda a situação fosse um teatro ridículo. Viu? Veja a demência em que sua família está metida. Você nunca deveria se ter envolvido com ele. Rafael não é exatamente um aliado. Um frio percorreu a espinha de Clara. A verdade começava a desabrochar, mas não como ela desejara. Aliado de quem? O que mais está escondido? Você, Tiago. Você também sabia disso, não sabia? Sua voz agora era um grito, e as paredes pareciam vibrar com sua indignação. Tiago estava prestes a falar, mas antes que pudesse, o estrondo ensurdecedor fez todos se virarem. Uma janela estourou e o eco de gritos se multiplicou pela casa. O pânico se instalou instantaneamente. Clara, tomada pelo susto, gritou: "O que foi isso?" As luzes apagaram. O ar ficou gelado. As batidas dos corações pareciam ressoar em ecos temerosos. Alguém havia disparado? O que estava acontecendo? Clara procurou por Tiago, mas tudo ao seu redor se tornava um caos indomável. Nos momentos de escuridão, enquanto as vozes se misturavam em gritos e desespero, Clara percebeu que dentro de um mar de incertezas, algo muito mais profundo estava prestes a emergir. O passado dela, os segredos, a rivalidade, tudo isso poderia estar prestes a explodir em um desastre maior. E agora, com a ameaça preenchendo o espaço, ela sabia que precisava desenterrar a verdade, não apenas por si mesma, mas por todas as vidas envolvidas. O susto a preenchia, mas algo dentro dela pulsava com uma determinação crescente. O que mais poderia acontecer? O susto a preenchia, mas algo dentro dela pulsava com uma determinação crescente. O que mais poderia acontecer? Clara olhou para Tiago, sua expressão em choque e confusão. A escuridão na sala a envolvia, mas o eco de um tiro atravessou o ar. O mundo se encolheu em uma fração de segundo. O som retumbante do disparo parecia um grito gelado, um aviso do que estava por vir. "Clara, fique atrás de..." "Min!" Tiago gritou enquanto empurrava Clara para um canto. Jorge se jogou no chão, gritando ordens. O pânico estava espalhado como fogo em palha seca, e Rafael, com a expressão pálida, olhou rapidamente ao redor antes de tomar alguma decisão. "Você não entende, não é seguro aqui", ele disse, as palavras saindo entrecortadas. O olhar de Clara se desviou para a janela estourada, os estilhaços brilhando sob a luz da lua, fazendo o medo rajado dentro dela se agudizar. Então, uma sombra se moveu rapidamente. Clara não pôde evitar o instinto de se encolher. Era como se o tempo tivesse parado. Ignorando os gritos ao seu redor, ela focou no que estava acontecendo, a presença de alguém. Familiar fazia seu coração acelerar. "Rafael, você tem que me dizer o que está acontecendo. O que você sabe?" As palavras estavam saindo de sua boca em um turbilhão de desespero. Foi então que a bomba estourou. Rafael, com os olhos arregalados, admirou o semblante de Clara. "Eu não sou apenas seu ex-namorado. Eu sou seu meio-irmão." As palavras pairavam no ar, pesadas como chumbo, enquanto Clara sentia o chão se abrir sob seus pés.
O choque lhe tirou o ar e a realidade começava a se desfazer. Não, isso não é possível, Clara gritou, quase em pânico. O sangue fugiu de seu rosto. Tiago, atordoado, olhou para Rafael e depois para Clara, suas feições se distorcendo conforme tentava processar a revelação. Seus pais, eles eram irmãos. Eu só soube a verdade muito depois da nossa separação, mas não consegui me afastar. E quando eu soube do acidente, eu queria proteger você. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Rafael, misturando-se ao terror que irradiava no quarto. Mas a rivalidade, tudo isso é uma grande armadilha, Clara. Eles queriam te afastar de mim. Os murmúrios à volta aumentaram. Jorge, diante da revelação, começou a se agitar, como se um grande pezinho de dominó tivesse sido derrubado. Rafael, você não deveria ter dito isso. A família precisa de proteção. E isso não é o momento. Ele balançava a cabeça e sua fúria se transformava em desespero. Como você pôde fazer isso? E todos os segredos? Clara sentiu as lágrimas quentes começarem a escorregar pelo seu rosto, misturando-se à raiva que começou a borbulhar. Por que estão todos escondendo de mim? O que mais vocês sabem que me impede de ter paz? A tensão campeava, uma tempestade prestes a estourar. Então, um novo barulho impactou o ar, como um trovão. Um homem entrou sem ser convidado, sua forma alta e imponente chamando a atenção. Era um homem que Clara reconhecia, mas não queria acreditar. Sinto muito, Clara, por tudo isso. A voz do homem soou profunda e grave. Eu sou seu pai. O chão parecia tremer. As revelações, os segredos, a traição, tudo estava emaranhado em uma rede que Clara não conseguia desvendar. O passado que ela pensava que conhecia agora dançava à sua frente como um quebra-cabeça em chamas. O que mais você está escondendo? A adrenalina pulsava. Cada palavra se arrastava como se quisesse romper as barreiras do tempo. Entre lágrimas e verdades devastadoras, Clara percebeu que o seu mundo tinha se tornado uma armadilha. E agora a escuridão parecia engolir todos ao seu redor. Mas a resposta que ela precisava saber ainda pairava no ar, como uma nuvem prestes à tempestade. O que mais se escondia na sombra do passado? No momento em que o homem fez um passo à frente, a sala ficou em silêncio absoluto. Todos olharam uns para os outros, sem saber que futuro os aguardava. Enquanto Clara lutava para descobrir não apenas quem ela era, mas quem poderia realmente confiar. Foi naquele instante que ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara sentiu seu coração disparar quando o homem que se apresentou como seu pai deu um passo à frente. A revelação a golpeou com um punho cerrado. Você não pode estar falando sério. As palavras escaparam de seus lábios, mas pareciam ecoar em um vácuo sombrio. Por favor, me deixe explicar, o homem começou. Mas Clara não deixaria. Explicar? Depois de tudo isso, você acha que pode explicar? O desespero transformou sua voz em um grito. Rafael estava ao lado dela, seus olhos cheios de um temor que Clara nunca havia visto antes. Tiago parecia paralisado, engolindo em seco. Jorge, o sogro, estava pálido como uma folha. Clara, você não entende. Esse é um assunto muito sério. O homem que se disse pai dela tentou se aproximar, mas ela recuou instintivamente. O peso da revelação parecia sufocá-la, e a luz fraca da sala deixava tudo ainda mais sombrio. Os murmúrios aumentaram, e Clara sentiu a energia da sala mudar. Não era apenas a emoção. Havia algo palpável no ar, algo errado, como se uma corrente elétrica estivesse prestes a romper. Não faça isso. Tiago tentou intervir. Isso não é a hora. Mas então um barulho ensurdecedor veio de algum lugar fora da casa. Um estrondo como um trovão, seguido de gritos, ecoou pela noite. Clara olhou rapidamente para a janela, já imaginando o pior. Tem alguém lá fora! Rafael gritou, a expressão no rosto dele misturando desespero com pânico. Jorge foi para a janela, tentando ver o que estava acontecendo. Mas um novo estalo, seguido de gritos, cortou o ar e as luzes piscaram novamente.
Foi então que alguém entrou na sala sem avisar, e as sombras correram na escuridão. Todos para trás! A voz era autoritária, o tom cheio de raiva e medo. Era alguém de fora, um homem que conhecia, alguém de uma lembrança distante. O coração de Clara pulou ao se dar conta de quem era: Daniel, o irmão mais novo de Tiago. Ele estava com o rosto pálido e os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Você não deveria estar aqui, Tiago gritou, mas Daniel parecia descontrolado. Eles estão vindo, eles sabem. O caos rapidamente tomou conta da sala. Clara sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? A urgência nas palavras de Daniel fez o sangue dela ferver. Sobre os negócios de Jorge. Eles descobriram. Não tenho certeza de quem são, mas eles querem vingança. A partir de então, tudo se tornou um frenesi. Os rostos de todos estavam sob a luz fraca, misturando medo e confusão. Tiago e Rafael responderam ao mesmo tempo, questionando Daniel. Mas o rapaz estava em pânico. Fui avisado. Eu escutei. Eles estão aqui e querem pegar quem está por trás da rivalidade. Quem é eles? Clara perguntou, o medo se acumulando como um labirinto sem saída. Não sei, mas precisam saber que há algo mais profundo do que a rivalidade entre nossas famílias. E não é apenas uma questão de vingança. É sobre poder, sangue e segredos que ninguém nunca deve conhecer. A sala estava em um silêncio pesado. Clara, com a respiração acelerada, sentiu o chão se mover sob seus pés. O que mais poderia estar escondido? As relações familiares, as mentiras, tudo isso era um imenso emaranhado de traições. Justo quando as preocupações pareciam insuportáveis, o celular de Clara vibrou novamente. Ela olhou para a tela e quase desmaiou. Uma mensagem apavorante surgiu em meio ao caos. Você não sabe a verdade. É a sua vez. Prepare-se. Era uma mensagem enviada de um número desconhecido, mas ao olhar de relance, algo no fundo fez seu sangue gelar. O mundo girou e, sem querer, Clara percebeu que cada segredo, cada mentira, cada relação na sala havia mudado para sempre. Agora, a jornada dela caminhava em direção a uma verdade que poderia acabar com todos. O que mais estava por vir? Clara sabia que precisava desenterrar tudo, mas a resposta estava longe, nas sombras de um passado que ela mal começara a entender. O peso crescia enquanto o horror se aproximava novamente, e agora a única pergunta era: quem poderia ela realmente confiar? Clara sentiu seu coração disparar quando o homem que se apresentou como seu pai deu um passo à frente. A revelação a golpeou como um punho cerrado. Você não pode estar falando sério. As palavras escaparam de seus lábios, mas pareciam ecoar em um vácuo sombrio. Por favor, me deixe explicar. O homem começou, mas Clara não deixaria. Explicar? Depois de tudo isso, você acha que pode explicar? O desespero transformou sua voz em um grito. Rafael estava ao lado dela, seus olhos cheios de um temor que Clara nunca havia visto antes. Tiago parecia paralisado, engolindo em seco. Jorge, o sogro, estava pálido como uma folha. Clara, você não entende. Esse é um assunto muito sério. O homem que se disse pai dela tentou se aproximar, mas ela recuou instintivamente. O peso da revelação parecia sufocá-la, e a luz fraca da sala deixava tudo ainda mais sombrio. Os murmúrios aumentaram, e Clara sentiu a energia da sala mudar. Não era apenas a emoção. Havia algo palpável no ar, algo errado. Como se uma corrente elétrica estivesse prestes a romper. Não faça isso. Tiago tentou intervir. Isso não é a hora. Mas então, um barulho ensurdecedor veio de algum lugar fora da casa. Um estrondo como um trovão, seguido de gritos, ecoou pela noite. Clara olhou rapidamente para a janela, já imaginando o pior. Tem alguém lá fora! Rafael gritou, a expressão no rosto dele misturando desespero com pânico. Jorge foi para a janela, tentando ver o que estava acontecendo. Mas um novo estalo, seguido de gritos, cortou o ar, e as luzes piscaram novamente. Foi então que alguém entrou na sala sem avisar,
e as sombras correram na escuridão. Todos para trás! A voz era autoritária, o tom cheio de raiva e medo. Era alguém de fora, um homem que Clara reconhecia, mas não queria acreditar. O coração de Clara pulou ao se dar conta de quem era. Daniel, o irmão mais novo de Tiago. Ele estava com o rosto pálido e os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Você não deveria estar aqui, Tiago gritou, mas Daniel parecia descontrolado. Eles estão vindo, eles sabem. O caos rapidamente tomou conta da sala. Clara sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? A urgência nas palavras de Daniel fez o sangue dela ferver. Sobre os negócios de Jorge, eles descobriram. Não tenho certeza de quem são, mas eles querem vingança. Quem é eles? Clara perguntou, o medo se acumulando como um labirinto sem saída. Não sei, mas precisam saber que há algo mais profundo do que a rivalidade entre nossas famílias. E não é apenas uma questão de vingança. É sobre poder, sangue e segredos que ninguém nunca deve conhecer. A sala estava em um silêncio pesado. Clara, com a respiração acelerada, sentiu o chão se mover sob seus pés. O que mais poderia estar escondido? As relações familiares, as mentiras, tudo isso era um imenso emaranhado de traições. Justo quando as preocupações pareciam insuportáveis, o celular de Clara vibrou novamente. Ela olhou para a tela e quase desmaiou. Uma mensagem apavorante surgiu em meio ao caos. Você não sabe a verdade. É a sua vez. Prepare-se. Era uma mensagem enviada de um número desconhecido. Mas ao olhar de relance, algo no fundo fez seu sangue gelar. O mundo girou. E, sem querer, Clara percebeu que cada segredo, cada mentira, cada relação na sala havia mudado para sempre. Nesse momento, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma silhueta apareceu na entrada, uma figura familiar que nenhum deles esperava. Era Maria, a avó de Clara, com um olhar determinado. É hora da verdade, ela disse com a voz grave, fazendo todos se virarem espantados. Maria, o que você está fazendo aqui? Jorge perguntou, sua expressão mudando de choque para raiva. Eu vim resolver isso de uma vez por todas, ela respondeu, caminhando lentamente até Clara. Você precisa saber o que realmente aconteceu naquela noite, o acidente e a verdade sobre seu irmão. Clara sentiu um frio na espinha. A tensão estava no ar, pulsante e perigosa. O que mais poderia acontecer? O que mais estava escondido? Estava na hora de desenterrar tudo. A sala estava cheia de rostos chocados, e enquanto as palavras de Maria ressoavam, Clara percebeu que todas as promessas de proteção, todos os laços familiares, poderiam ser apenas uma fachada para uma verdade muito mais obscura e devastadora. E com um nó na garganta, ela sabia que estava prestes a descer mais fundo nesse abismo. Mas a pergunta que ecoava em sua mente agora era: até onde isso poderia levá-la? É hora da verdade, Maria disse. E o ar parecia esfriar. Ela olhou diretamente para Clara. E o restante da sala se calou. Aquela frase pairou como uma nuvem carregada de tempestade. O que ela tinha a dizer poderia me dar tudo. Você precisa saber sobre seu irmão, a noite do acidente. E sobre quem realmente é seu pai. Maria continuou, sua voz cheia de uma gravidade que não deixava dúvidas sobre a seriedade da situação. Clara sentiu o coração martelar no peito. Revelações pareciam prestes a inundar a sala. Do que você está falando? Clara perguntou, o desespero crescendo. As emoções estavam em alta, e ela sabia que a cada palavra de Maria, seus pés se afindavam mais no chão de incerteza. Foi tudo um plano, Maria disse, as palavras saindo entrecortadas. Seu irmão estava sendo ameaçado. Não era apenas um acidente. Você precisa entender que existe uma conspiração muito maior por trás disso. Sua família não era apenas sua família. Tiago e Rafael trocaram olhares confusos e alarmados. Jorge, por sua vez, parecia se agitar de nervoso, como se quisesse interromper. Mas Maria não parou. O acidente foi uma emboscada. Seu irmão não deveria ter estado ali. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. O que mais ela poderia descobrir?
Por quê? Por que você nunca disse nada antes? Ela estava quase gritando, a frustração se acumulando. Porque havia muito em jogo. Um segredo que poderia destruir todos nós. Maria respondeu, olhando para o chão. Você não é apenas uma garotinha perdida nesse jogo. Você é parte dele, Clara. Parte do legado que suas famílias deixam. Legado? Que legado? O nó na garganta de Clara ficou mais apertado, mas antes que Maria pudesse responder, um novo barulho cortou a tensão pesada, um estrondo profundo. O resto da sala olhou rapidamente para a porta, e então a escuridão se rompeu com um clarão ofuscante. Uma explosão de luz invadiu o ambiente, seguida de gritos ensurdecedores. Clara sentiu seus pés saírem do chão, quando a força da explosão a lançou para trás. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Clara lutou para se levantar, mas o que a acompanhava era o som horripilante de vidro, quebrando e móveis tombando. Tudo parecia um filme de terror. Daniel! Tiago gritou, o desespero estampado em seu rosto. Você está bem? Eu vou ficar bem. Daniel respondeu, mas sua voz tremia. Quando Clara conseguiu se levantar, viu a sala em um estado de caos. As luzes piscavam, o cheiro de fumaça invadia o ar. O pânico estava espalhado como praga. Clara procurou por Tiago e Rafael, mas estava presa em meio à confusão. Então o que parecia uma sombra falou. Era um homem, de aparência familiar, mas sua presença era ameaçadora. Está na hora de ajustar contas, ele disse, seus olhos fixos em Clara. Um frio a percorreu. Nós sempre soubemos onde você estava. Quem? É você? Clara gritou, seu coração batendo como um tambor enfurecido. Ele sorriu e suas palavras a atingiram como um soco. Eu sou seu verdadeiro pai. A revelação foi como uma lâmina afiada cortando a escuridão. O silêncio foi opressivo. O olhar de Clara percorreu o rosto de todos na sala, em busca de uma confirmação, mas ninguém reagiu. As peças começaram a se encaixar de uma forma perversa, cada expressão de choque refletindo a incredulidade no rosto dela. Maria, atordoada, olhou para o homem com a mesma surpresa. Você não deveria estar aqui. Deveria sim. Todos nós estamos presos neste jogo. E você? Ele olhou diretamente para Clara, um brilho de malícia nos olhos. Você não pode escapar do seu destino. A sala estava impregnada de tensão e todos pareciam se mover em câmera lenta. Clara sentiu o chão se abrir sob os pés. A confusão a envolvia e o medo cresceu como uma sombra, pronta para devorá-la. O que mais havia nessa teia de segredos? Quem realmente estava envolvido e até onde poderia ir essa busca pela verdade? Com o coração acelerado, ela percebeu que toda sua vida tinha sido uma mentira. O que mais havia escondido? Aquilo era apenas o começo de uma revelação que poderia destruir tudo. Como poderia lutar contra aquilo? O que ela deveria fazer agora? Clara sentiu que seu coração parou quando o homem se apresentou como seu pai. As palavras ecoaram na sala como um tambor, o som reverberando nas paredes antes de desaparecer no silêncio ensurdecedor. O ar ficou denso, quase pesado, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Sentia o rosto quente, as bochechas ardiam. Era tudo muito surreal. Não pode ser verdade, ela gritou, a voz tremendo de desespero. Os olhos de Jorge passavam de incredulidade para um profundo desespero. Tiago parecia tão paralisado quanto ela, sem saber o que fazer ou dizer. Até mesmo Rafael parecia chocado, sua expressão máscara de confusão. E Maria, a avó, estava visivelmente abalada, como se estivesse prestes a desmoronar sob o peso da revelação. Eu nunca quis que você soubesse, Clara, o homem disse, sua voz tensa. Mas a verdade é mais complicada do que você imagina. Havia segredos que eu precisava proteger. Antes que ele pudesse continuar,
uma explosão de luz irrompeu de novo. O clarão a cegou momentaneamente e, de repente, a porta foi arrombada com força. A cena se transformou em um caos absoluto. Clara viu silhuetas entrando na sala, sombras movendo-se rapidamente e gritos ecoando. O pânico tomou conta do ambiente. O que diabos estava acontecendo? Eles estão aqui! Alguém gritou. Não havia certeza de quem tinha falado. Clara sentiu uma onda de adrenalina ao perceber que a situação estava fugindo do controle. Um dos intrusos, um homem encapuzado, avançou para Clara e o tempo pareceu desacelerar. Ela sentiu seu corpo congelar, a mente em um mar de confusão. Então, sem aviso, o homem desferiu um golpe que fez Clara cair no chão. O impacto tirou o ar de seus pulmões. Clara! Tiago gritou, mas ele foi imediatamente segurado por outra pessoa, que entrou na sala, um misto de pavor e raiva em seu olhar. Jorge também caiu, protetivo. As vozes se misturavam em um tumulto. Enquanto o caos se desenrolava, Clara percebeu algo. No meio da luta, seu olhar encontrou o homem que afirmava ser seu pai. Ele estava de pé, observando a cena com um olhar distante. Algo no jeito como ele estava agindo fez seu estômago se revirar. Não parecia preocupado, mas satisfeito, como se estivesse esperando por aquele momento. É você, não é? O queixo de Clara se firmou. Você orquestrou isso tudo. Esta não é apenas uma briga de família. Você fez tudo isso acontecer. A acusação escapou da sua boca como um sussurro, mas ressoou como um grito. O homem não se movedeu. Ele apenas olhou nos olhos dela, e uma sombra de um sorriso surgiu em seus lábios. Você finalmente entendeu, Clara. Ele disse, a voz carregada de um tom curioso. Mas, infelizmente, você não tem ideia do que realmente está em jogo. Nesse instante, ouviu-se um disparo. O som cortou o ar. Tudo parou. Clara viu Tiago caindo, atingido no ombro. O grito dela ecoou. As lágrimas brotaram. Tiago! Clara correu em direção a ele, enquanto o homem encapuzado recuava, desaparecendo na confusão que se desenrolava. O quê? O que está acontecendo? Tiago murmurou, a voz fraca, o olhar perdido. O pânico invadiu a sala. As luzes piscavam, o ar estava carregado de fumaça e desespero. Agora Clara entendia. Seu mundo, seu passado, suas relações, tudo estava conectado por um fio de mentiras. E, naquele momento, a revelação do homem, que se dizia seu pai, se tornava um enigma muito maior. O que mais estavam escondendo? A pressão aumentava. O sangue escorria do ferimento de Tiago, manchas vermelhas se espalhando no ar. Chão. Isso não poderia ser o fim. Com lágrimas nos olhos, Clara tomou a decisão. Ela precisava descobrir a verdade, não só para Tiago, mas para si mesma, antes que fosse tarde demais. Enquanto ela se inclinava sobre Tiago, torcendo para que ele ficasse bem, a sala ao redor explodia em tensão. Aqueles que uma vez pensou serem seus aliados, agora pareciam parte de um jogo mortal. O que mais poderia surgir das sombras? E, acima de tudo, quem realmente eram seus amigos e inimigos? Clara sentia que a próxima revelação estava prestes a chegar, e seu coração acelerava com cada batida angustiante. Clara percebeu que o tempo havia parado. O corpo de Tiago caía lentamente. Ao chão, o olhar perdido, enquanto o sangue manchava o tapete sob eles. Tiago! Seu grito rasgou a sala, e ela se lançou em direção a ele. A adrenalina impulsionava, mas a realidade era cruel. O pânico tomou conta e as vozes começaram a se misturar em um burburinho ensurdecedor. Chame uma ambulância! Jorge gritou, sua voz tremendo, mas ninguém se movia. Todos estavam paralisados, distraídos com o homem que, de repente, revelava uma verdade aterradora. Clara se inclinou sobre Tiago, as mãos tremendo enquanto buscava ferimentos e contusões. Pelo amor de Deus, fica comigo, fica comigo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela pressionava a ferida,
o sangue quente escorrendo entre seus dedos. Rafael estava ao lado, tentando ajudar, mas o horror no seu olhar refletia o dela. Clara, nós precisamos sair daqui, agora! Mas ela não escutava. A dor dentro dela era uma tempestade. Foi quando a porta se estourou novamente. Outra figura encapuzada entrou e Clara sentiu um frio na espinha. Essa nova presença parecia mais ameaçadora que as anteriores. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, a figura avançou e gritou: "Se você não quer que mais sangue seja derramado, escute!" Clara olhou para esse novo intruso, mas tudo aconteceu muito rápido. O homem que se identificava como seu pai estava em pé, imóvel, apenas observando. Ele tinha um sorriso de satisfação nos lábios, como se tivesse tudo sob controle. "Você veio atrasado, amigo", foi tudo o que disse. "Ele não é seu amigo." A figura encapuzada retrucou: "Ele está jogando você contra nós." A tensão era insuportável. O olhar de Clara se fixou no homem encapuzado. "O que você sabe? Se você realmente quer descobrir a verdade sobre a família que escolheu, siga-me." Ele fez um gesto e Clara hesitou. O que ele poderia saber? E por que deveria confiar nele? Era um golpe baixo. Uma outra explosão irrompeu na sala, e todos se voltaram para ver de onde vinha. "Acho que nem temos muito tempo", o homem encapuzado disse, com uma urgência que fez o estômago de Clara revirar. Estava denso, misturado com fumaça e medo. Aquela palavra, família, ressoava em sua mente como uma maldição. Se aquele homem estivesse certo, ela não conhecia a verdade sobre quem eram seus verdadeiros aliados. O que mais ela ignorava? "Não escute ele!" Jorge gritou, tentando fazer Clara ficar. "Ele está manipulando você." Mas foi demasiadamente tarde. Uma certeza tomou conta dela. Se havia uma chance de descobrir a verdade, era agora ou nunca. "Clara, não!" Tiago murmurou, tentando se levantar, mesmo com dor. "Fique aqui, não confie nele." Mas o olhar de Clara estava fixo na saída. Com as mãos no ferimento, uma força inexplicável a movia. Era a necessidade de pressionar, de saber. Ela se virou para o homem encapuzado. "Eu vou com você." Teve certeza de que essa era a decisão certa, mesmo que tivesse que deixar Tiago e o resto para trás. O homem acenou e saiu da sala, e a única coisa que Clara conseguia fazer era segui-lo, ainda com lágrimas nos olhos. Quando saíram, a escuridão do corredor pareceu engolir toda a luz do ambiente. Os ecos de gritos começaram a desaparecer, e Clara se sentia como se estivesse se afastando de tudo o que conhecia, um peso no coração. O passado cheio de mentiras e segredos estava à sua espreita. E quando o homem se virou para ela, aquilo que estava na sombra se desenhou diante dela. O que lhe revelaria poderia ser o final ou o começo do realmente importante. "Você precisa saber quem realmente é sua mãe." As palavras foram como uma bomba na mente de Clara, devastadoras. A primeira parte do plano de seu pai, primeira chave para tudo. Ela sentiu que o chão se abria novamente. "Não, o que você quer dizer com isso?" A voz dela tremeu. Clara não estava preparada para mais uma reviravolta. Não naquele momento, mas o olhar vazio do homem contava tudo. Ele disse apenas: "A verdade é muito mais obscura do que você imagina." E nesse instante, a dúvida atravessou a mente de Clara. Até onde ela poderia ir para entender quem realmente era? O que mais poderia ser revelado do passado? E o que isso custaria a todos? As sombras a cercavam, e sua curiosidade pulsava com intensidade. O que o homem queria revelar seria a chave para libertá-la ou para aprisioná-la ainda mais? A angústia era palpável, e naquela escura profundidade, tudo o que Clara conseguia ver era um túnel de incertezas. O que mais dela estava à mercê do desconhecido? Clara sentiu frio correr pela espinha ao ouvir as palavras do homem encapuzado. "Você não pode confiar em ninguém, Clara. A verdade sobre sua mãe vai te surpreender." Um nó no estômago a fazia hesitar. O que ele sabia? Enquanto isso, o caos continuava ao redor.
As vozes pareciam um eco distante, e Clara se sentia presa entre a realidade e um pesadelo. Ela olhou para Tiago, que estava ferido no chão, tão vulnerável. Não, ela tinha que agir, e rápido. Mas a dúvida invadia sua mente, como se quisesse prendê-la ali. Clara, fique comigo. Tiago implorava. O olhar cansado se encontrou com o dela, cheio de desespero. Não faça isso. Mas as palavras dele pareciam distantes, sufocadas pelo medo e pelo tumulto ao redor. A urgência da situação era palpável. Se você quer saber a verdade, tem que vir comigo agora. O homem encapuzado insistiu. Sua voz era um sussurro sedutor, mas Clara podia sentir a manipulação. No entanto, algo dentro dela pulsava com uma necessidade de descobrir. O que mais estava escondido? Uma bruxa emocional cativava a mente dela, a despindo de suas certezas. Me desculpe, Tiago. Ela se lançou pelo corredor, seguindo a figura. Em um instante, seus passos ecoavam enquanto Krause estava prestes a se desdobrar novamente. E a sensação de estar correndo contra o perigo a fazia querer olhar para trás, mas a curiosidade a arrastava adiante. A luz do foguete iluminava o ambiente enquanto desceram as escadas. A escuridão da noite os abraçou, abafando os gritos e o barulho de caos que deixaram para trás. Mas o homem parou em uma clareira. A lua brilhava e o clima estava tenso. Aqui você precisa ver isso. Um folder amarelado surgiu de sob o casaco dele e Clara pegou hesitante. Era um arquivo de recortes de jornal, cada um mais escandaloso que o anterior. O que parecia ser uma simples rivalidade entre famílias se transformava em um emaranhado de traições, assassinatos e segredos inconfessáveis. E no meio daquela confusão, seus próprios pais estavam envolvidos. O passado dela não era só conturbado, ele estava mergulhado em sangue. As palavras da avó ecoaram em sua mente enquanto olhava para as imagens desfocadas. Clara, você precisa conhecer a verdade. O homem a observava. Seus olhos escuros continham uma mistura de expectativa e preocupações. Sua mãe tem algo a ver com tudo isso. Não, isso não pode ser. As palavras saíram como um sussurro. Não era possível que ela estivesse conectada a tanta dor. Clara começou a entender que o que mais doía não eram os segredos. Era a construção de uma vida inteira em cima de mentiras e ilusões. O homem se aproximou, quase como se quisesse alcançar seu desespero. Seu passado pode selar seu futuro. Você deve se decidir. Ficar na escuridão ou encarar a luz. Essa é sua escolha. Um golpe de ar gelado atravessou a noite e Clara sabia que a vida dela estava mudando em um instante. O passado estava pegando de volta o que lhe era devido. Com um último olhar para os recortes, uma faísca de esperança acendeu dentro dela. Ela podia ser mais do que era. Uma verdade poderia libertá-la e esse era o primeiro passo. Eu vou descobrir, disse com determinação, e não vou deixar que isso me consuma. Era como se uma nova força dela emergisse das sombras. Agora tinha um propósito. Quando ela se virou para o homem, ele havia desaparecido, deixando Clara sozinha na escuridão. Mas não importava, ela tinha um caminho a seguir. Ao voltar para casa, sentiu um misto de emoções: medo, esperança e determinação. O que mais estava reservado para ela? Como poderia consertar tudo? Mas agora ela sabia que não estava sozinha nessa jornada. E enquanto os ecos do passado a cercavam, uma nova história começava a se desenrolar. O que seria desse futuro? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa: Clara estava pronta para enfrentar qualquer desafio. E ao pensar nisso, um sorriso brotou em seus lábios, mesmo em meio ao turbilhão. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para nos ajudar. Deixe seus comentários com suas reações e teorias. Estou muito curioso. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Seu apoio é essencial. Vamos manter essa comunidade unida e forte.